bem-vindos. Nós não tivemos a oportunidade ainda de cumprimentá-los, mas é uma alegria podermos estar na casa de Deus em mais um sábado. Eu sempre digo que só vamos compreender plenamente os benefícios que hoje recebemos da parte de Deus, quando a gente já estiver lá, quando nós realmente vermos cumprido aquilo que hoje nós aguardamos. Aí nós vamos compreender plenamente quão abençoados nós fomos por podermos estar na casa de Deus, por podermos vir à casa dele, aprendermos aqui sobre ele e assim nos prepararmos para um dia estar com Jesus. Um dia que a gente sabe que não está longe, pela graça de Deus, está mais perto do que nós imaginamos. É uma grande alegria poder estar com vocês aqui nessa manhã, poder compartilhar. Às vezes vem alguns pregadores aqui, pela manhã, alguns que já foram dessa igreja, passaram por aqui, e aí eles vêm visitar e eles falam que é uma alegria voltar aqui e poder falar, Não posso falar isso porque eu estou aqui, todo sábado, toda quarta, todo domingo, então, não há nenhuma novidade para a maioria em me ver aqui, Mas, num sábado pela manhã, sim, compartilhando a palavra, é um grande privilégio. E é uma grande responsabilidade também a gente poder vir aqui à frente, ser chamado para isso, porque a gente vai compartilhar a palavra de Deus. Então, que Deus nos abençoe e nos acompanhe nesse estudo que vamos fazer da palavra dele. Vocês já podem ver, está ali projetado. Ainda não? Está só para mim lá então, O tema dessa manhã, é um título um tanto interessante. Ovelhas ou cabritos, Agora, no que a gente discorrer aqui, esse tema você vai entender um pouquinho melhor por que desse título, Ovelhas ou cabritos, estaria em forma de uma pergunta, A gente vai, deixa eu ligar aqui, porque senão não vai passar, A gente vai abrir a Bíblia, eu vou convidar você, se você está com a sua Bíblia, a me acompanhar na leitura do texto que a gente encontra ali no Evangelho de Mateus. Mateus, capítulo 25, dos versos 31 até o verso 34. Mateus 25, 31 a 34. Ali nós lemos assim: quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença. E ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à sua esquerda. Aqui a gente encontra, uma parábola de Jesus, um texto de Jesus aqui, falando então sobre um momento importante, que vamos todos participar num futuro breve, Quando a gente analisa ali, aquilo que Jesus nos traz, a gente vê que no ministério dele, muitas vezes ele pregou, muitas verdades, se valendo de um recurso, que eu digo que é muito valioso, didático também, que eram as parábolas. Por meio das parábolas ele podia explicar e ensinar verdades que talvez de outra forma não seriam entendidas. E muitas vezes eu procuro, por exemplo, até me valer disso, de exemplos, de ilustrações, para poder explicar, para clarificar um pouquinho mais aquilo que Deus quer nos ensinar. E Jesus aqui, ele queria ensinar uma lição valiosa. Ele estava ali falando de um contexto importante. Por quê? Porque esse texto está inserido dentro de um quadro maior. Mateus 24 e 25, eles estão juntos ali, falando sobre um evento, sobre a volta de Jesus. Enquanto Mateus 24 fala dos sinais, nos dá orientação com relação a podermos reconhecer a sua proximidade. Mateus 25 vai falar para a gente, para a igreja, para os filhos de Deus. Mas ambos estão em conexão. Então esse texto ele está inserido então dentro de um contexto maior que a gente precisa entender. E eu queria convidar vocês hoje a que a gente possa então analisar um detalhe.
É um detalhe importante que está inserido ali, nesse texto, nessa mensagem. E tentar entender o que Jesus quis nos ensinar, o que ele quis passar de informação, ao colocar então essas informações que ali estão contidas no texto. Olha que interessante, Jesus diz que vai separar o quê? Ovelhas e cabritos. Por que ele disse isso? Você já parou para pensar isso? Sabe que esse sermão aqui, ele surgiu lendo esse texto, meditando. Depois até, preparando o sermão, eu descobri que já existiam, né? Ninguém inventa roda, então alguém já tinha feito um sermão sobre isso. Mas confesso que eu nunca tinha parado para me prender nesse detalhe. E essa é a riqueza da Bíblia, da Palavra de Deus. Você vai ler ela muitas vezes, e muitas vezes o Espírito Santo vai falar para você. E aquele dia lendo esse texto, eu parei e disse assim, né? Por que ele usou essa alegoria, né? Claro que a gente lendo o texto, depois a gente vai entender, né? Mas por que ele não disse, por exemplo, né? Vou separar ovelhas de lobos? Por que ele não disse, vou separar ovelhas de porcos? Mas por que ele diz, vou separar ovelhas e cabritos? Qual era o objetivo? O que ele queria ensinar com isso para nós? Qual era o ensinamento que estava por trás disso? Para que a gente possa entender um pouquinho isso, já que, com certeza, né, Jesus não disse isso por acaso, ele tinha um objetivo. A gente vai analisar um pouquinho, brevemente, cada um desses animais. Não quero aprofundar muito, o pastor já pregou aqui, já houve outros sermões, vocês já ouviram sobre esse tema, então não acho que seja pertinente aprofundar muito. Mas é importante a gente entender algumas características desses animais. As ovelhas, elas são animais dóceis, são inocentes. E olha que interessante, elas são criadas em rebanhos, né? Elas andam juntas. Quando elas ficam longe do rebanho, o que acontece com elas? Por serem frágeis, por serem inocentes, dóceis, elas se tornam presas fáceis de lobos, de outros predadores. Elas precisam de um pastor para proteger elas. Precisam de um pastor para guiar elas, para que leve a elas até um pasto seguro. Ela se permite ser manuseada pelo pastor, né? Por ser um animal dócil, ela vai se permitir ser manuseada. E olha que interessante, ela se permite também ser tosada, ou seja, quando necessário ele vai tirar dela os excessos. Agora, vamos para o próximo animal, né? O cabrito. O cabrito é o oposto da ovelha. Se a ovelha é dócil, né, se ela é tranquila, diz que ele é um animal briguento, traiçoeiro, arredio, né, fedido, marrento, atrevido. E não é difícil, é só você olhar na internet, tem uns vídeos engraçados aí, né, às vezes o pessoal vai mexer com o cabrito ali, com o bode, e saem uns vídeos engraçados. Por quê? Porque ele realmente é um animal arredio. E um detalhe interessante, ele é parecido com a ovelha. Ele parece com a ovelha. Mas olha que interessante, ao contrário da ovelha, ele se alimenta de tudo. A ovelha ela tem uma característica, né? Diz que o alimento ideal para ela é uma grama que seja macia. Ela não come qualquer coisa. O alimento ideal para ela é que seja uma grama macia. E que tenha pouca fibra. E não sou eu que estou dizendo isso. São sites de criadores que dizem que para a ovelha é o melhor. A própria ração que faz para ela é composta já com esse cuidado. Já o cabrito, não preciso dizer, vocês sabem, come de tudo, né? Ele não tem problema para comer. Então ele não controla aquilo que come. Ele não aceita repreensão. É desobediente e intratável. Então ele tem essas características opostas à ovelha. Não é difícil, não vai ser incomum você ver. Ali tem uma imagem, né? Você pode ver ali, tem alguns cabritos e tem ovelhas junto. Então, não é impossível que você veja eles juntos. Não é impossível que eles estejam juntos ali. Mas o fato de eles estar na mesma pastagem não significa que sejam, né, animais iguais. Por quê? Porque quando entardece e o pastor chama as ovelhas, elas ouvem a voz dele e elas se aproximam, elas vão até ele.
Os cabritos, sabe o que eles fazem? Quando você chama, eles não ouvem. E muitas vezes eles se dispersam. Por isso que Jesus vai trazer, então, para nós, né, essa aplicação com relação a esses animais. Uma vez que nós vimos algumas características desses animais, né, que Jesus nos apresenta ali, nós vamos entender o porquê que Jesus, então, ele faz uso desse exemplo. O que ele queria trazer para a gente? Por que ele usou esses dois animais, falando dentro desse contexto maior aqui, relacionado com a volta dele, com a preparação para a volta dele? Vamos analisar aqui agora no texto, né, que a gente acabou de ler aqui no verso 32, né? Quem simbolizam as ovelhas e os cabritos? Porque Jesus está falando ali de ovelhas e cabritos, mas quem são elas? O que ele está dizendo com isso? A que ele está se referindo, né? Então vamos ler aqui o verso 32. Ali diz assim: e a todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. Quem Jesus está comparando aqui a ovelhas e cabritos? Pessoas, porque ele diz aqui: todas as nações serão reunidas em sua presença. Jesus está fazendo uso aqui de uma alegoria, né, uma aplicação, usando a simbologia desses dois animais, para trazer um ensinamento maior, mais profundo para cada um de nós, querendo nos ensinar algo importante. Lembra que a gente falou aqui agora há pouco, que as ovelhas elas conhecem a voz do pastor. Lá em João 10, Jesus diz assim: eu sou o bom pastor. E ele diz o quê? Que as suas ovelhas fariam o quê? Ouviriam a sua voz, conheceriam a sua voz. Por isso ele faz essa comparação, né, do cristão ou do ser humano com ovelhas e cabritos. Nós podemos ver Jesus aqui, ele se valendo de alguns recursos, como eu disse, né? Nesses textos de Mateus, capítulo 24 e 25, como eu disse, vocês vão ver ali algumas parábolas. É por acaso que Jesus colocou aquelas parábolas inseridas no meio desse contexto? Ele está falando ali sobre a vinda dele, sobre os sinais, sobre a nossa preparação. Será que é por acaso que ele coloca ali essas parábolas? Porque você encontra ali a parábola da figueira, a parábola do bom servo e do mau servo, das 10 virgens e a parábola dos talentos. Temos ali 4 parábolas inseridas. Por que ele faz isso? Qual é o objetivo? Então a gente vai analisar um pouquinho mais sobre isso. O que a gente vê ali? O que a gente consegue entender? Né? Segundo o texto vai nos trazendo ali. O que Jesus está fazendo? Ele está diferenciando os verdadeiros dos falsos servos de Deus. Por isso que ele vem usando esse exemplo, né, se valendo desse modelo. Por que isso? Porque assim como os cabritos parecem, mas não são ovelhas, assim também há muitos cristãos que parecem ser servos de Deus, mas não são. E notem, né? E notem algo interessante. Quando Jesus usa essas palavras, essa alegoria, a intenção dele não é aqui, né, de nenhuma maneira denegrir ou trazer algum sentimento negativo, mas chamar a atenção. Por quê? Eu comentava na classe agora. Há um grande risco, o pecado nos cega com relação à nossa condição. E ele precisava fazer com que tanto as pessoas naquele momento, quanto aqueles que lessem esse texto depois, refletissem nisso. Por isso que ele usa ali o exemplo dos cabritos e ovelhas. Porque ele está mostrando assim, cabritos e ovelhas parecem serem animais muito semelhantes, iguais. Estão ali juntos no pasto. Mas embora pareçam ser iguais, não são. E por isso que a gente citou aqui algumas características de cada um.
Porque essa era a intenção de Jesus, exatamente mostrar quais as características das ovelhas, como os cristãos devem proceder e como muitas vezes eles acabam procedendo. Porque muitas vezes nós estamos muito mais parecidos com cabritos do que com ovelhas, né? Muitas vezes rebeldes, né? Muitas vezes descuidados, muitas vezes desconhecendo a voz do pastor, né? E por acaso a gente ouviu tudo isso hoje aqui na lição, né, da escola sabatina, então eu não quero voltar a isso, mas Jesus ele tinha esse objetivo de trazer esse ensinamento. E como sempre com o objetivo de chamar a atenção. Por quê? Porque isso está inserido dentro de um contexto relacionado com a volta dele. E a gente sabe que o tempo está passando. A gente sabe que ninguém tem controle do amanhã. O que temos é o hoje, é o agora. A minha decisão, a minha transformação, a minha mudança precisa acontecer agora. Mas ela não acontece se eu não reconhecer. Por isso ele usa esse exemplo, para que a gente possa refletir. Para que eu possa olhar e reconhecer a minha condição. O texto diz que quando Jesus vier, né, ele vai recompensar cada um por suas obras. Né, e ele dá ali alguns exemplos com relação a isso. Então ele diz ali que ele vai recompensar aquele que deu de comer a alguém, aquele que deu de beber, aquele que hospedou alguém, aquele que se vestiu, naquele que você vestiu, que você ajudou, aquele que você visitou ou não. Então, dentro desse contexto onde ele está falando sobre a preparação para a volta de Jesus, ele entra agora nesse ponto, nesse detalhe importante também. Por que é importante? Olha o que Ellen White vai dizer aqui, com relação a esse texto que a gente está falando aqui. Ela comenta, ela diz assim, ó: naquele dia Cristo não acrescentará aos homens a grande obra que ele fez em seu benefício. Então ele está dizendo assim, quando Jesus vier, ele não vai falar daquilo que ele fez por nós. Mas olha o que ela diz ali, ó: apresenta a fiel obra que fizeram por ele. Então quando Jesus vier, ele vai falar daquilo que nós fizemos ou não fizemos por ele. Há mais textos, deixa eu passar aqui, né? Alguns outros textos de Ellen White para a gente dar uma analisada. Olha o que ela diz aqui, ó: os que estão à esquerda de Cristo, os que negligenciam na pessoa dos pobres, né, os que negligenciaram na pessoa dos pobres e sofredores, estavam inconscientes de sua culpa. Satanás os cegara e não perceberam o que deviam a seus irmãos. Estiveram absorvidos consigo mesmos e não cuidaram das necessidades dos outros. Veja ali o que o texto diz, né? Estavam cegos. Há esse risco. Na verdade, muito mais do que a gente imagina. Tudo que o inimigo quer é que eu fique sentado aqui dentro, seguro e tranquilo. Enquanto o tempo passa e eu não faço aquilo que Deus espera de mim. Por quê? Porque quando ele vier, eu vou ser encontrado em falta. Por isso ele trabalha. Por isso que estamos no período de Laodiceia. Por isso somos mornos, né? E aqui é um alerta para nós. É um despertar. Para que a gente acorde. Porque não basta crer. Né? O apóstolo Tiago ele vai dizer na sua carta lá. Que se eu disser que eu tenho fé, mas eu não tiver obras, e aqui, né, a gente vai esclarecer que a gente não está falando aqui na salvação por obras, mas ele diz, se um irmão vem até mim, me pede ajuda, e eu digo para ele, ok, irmão, Deus te abençoe, vá em paz, Deus vai cuidar de ti, e eu não fizer algo para ajudar, eu não tenho fé, ele diz. A minha fé é morta, porque ela não está produzindo frutos. E é o, como eu disse mais, mas eu vou voltar aqui, é o que o inimigo quer. Que a gente fique tranquilo. Eu sou adventista desde criança também, desde do berço, né? Então posso falar. Há um mal, né, dentro do adventismo e que a gente corre muitas vezes, e não é uma crítica à igreja aqui, né? Não entendo errado. Mas porque a gente tem um conhecimento que muitos não têm, a gente fica tranquilo. Eu já me peguei muitas vezes assim. Eu conheço, eu sei os sinais, então eu vou ficar cuidando. Quando estiver perto, eu
me alinho, né? Fico mais ajeitadinho, mais certinho com as coisas de Deus. Só que olha que interessante, esse processo não vai se dar de uma hora para outra. Pode ser que alguns aceitem no último momento, mudem, claro, o tempo de cada um é diferente. Mas Deus vai cobrar de acordo com o conhecimento que eu tenho. Se eu tenho conhecimento, entendimento e não estou fazendo, Ele não vai tratar comigo da mesma maneira que o outro que não conhecia. Ou que não entendia da mesma forma que eu. Então o inimigo trabalha de maneira a fazer o quê? Me cegar, me deixar desatento, né? Despreocupado, entendendo assim, tá bom, eu já conheço, eu já sei, eu já fiz. Quando a gente tem mais para fazer. Então, aqui é um apelo de Deus para nós e um alerta, porque diz ali, né? Eles estavam inconscientes de sua culpa, porque Satanás tinha cegado. E aí, olha o que aconteceu, ficaram absorvidos consigo mesmos e não cuidaram das necessidades dos outros. Outro texto dela. Muitos pensam que seria grande privilégio visitar os cenários da vida de Cristo na terra, andar pelos lugares que Ele, né, por Ele trilhados. Olha o que ela diz aqui. Mas não necessitamos ir a Nazaré, a Cafarnaum ou a Betânia para andar nos passos de Jesus. Fazendo como Jesus fazia quando na terra, andaremos em seus passos. Eu confesso, eu já pedi para Deus, gostaria de conhecer as terras bíblicas, gostaria de ir lá ver onde Paulo andou, onde Jesus andou. Seria interessante. Tinha um professor nosso da faculdade que foi no Monte Sinai. Esteve lá onde Moisés recebeu as tábuas. Claro que deve ser legal você passar por isso. Mas Ellen White diz assim, eu não preciso ir lá para viver as experiências que eu posso viver aqui. Porque Jesus é o nosso modelo para a salvação, mas também para a vida como cristão. E Ele nos ensinou muitas coisas. Jesus, sendo rico, se fez pobre. Jesus se doou muitas vezes para atender as necessidades dos outros. E a lição até comentava sobre isso, né? Estou pontuando aqui porque está num paralelo com aquilo que eu estou falando aqui. Mas muitas vezes a gente pode ser, para essas pessoas, a mão de Deus. Às vezes a pessoa está orando, está clamando, e Deus vai te usar. E você vai ir na casa dela para ajudar. Você vai ser usado para prestar o socorro. E pela sua ajuda ela vai reconhecer Deus agindo. Porque ela vai saber que foi Deus. Porque ela orou e alguém fez. Uma vez, isso há muito tempo atrás, a gente estava fazendo uma visita com o pessoal da igreja, na igreja antiga. E a gente foi visitar uma família muito pobre. E era uma mulher que cuidava dos pais ali. E passava muita necessidade, ela tinha um salário. Ela recebia um salário mínimo. E ela tinha que comprar remédio para o pai e para a mãe que era doente. Chegou lá, estava, eu não lembro, acho que era o pai que estava numa maca hospitalar, que eles tinham ganhado de doação. A mãe numa cama. Ela tinha vários irmãos e nenhum ajudava. Para não ser, né, desonesto, ela disse que um largava uma cesta básica na frente do portão e sumia. Quando buzinava, ela já sabia que era ele que tinha largado comida e ia embora. Ele não entrava. E ela disse assim para nós, algumas vezes a gente passa necessidade. E a gente falando sobre Deus, sobre a confiança, ela disse assim, houve vezes que eu orei, dizendo para Deus, Senhor, acabou os recursos. Fazia meu momento de oração com Deus, ela disse assim, quando eu ia na cozinha, olhava na porta, era uma porta de vidro, eu sei que aquelas portas têm uma grade e tem um vidro na porta, aquelas portas de ferro. Ela olhava uma coisa estranha do outro lado. Abria a porta, tinha uma sacola. E ali tinha alimentos. E ela reconhecia que aquilo ali era a resposta de Deus para ela. Porque ninguém dá alimento de graça. Ninguém está ali com alimento em casa e diz assim, leva alimento para o fulano. Isso é o Espírito Santo falando com você. E a igreja tem feito muitas ações. E eu vou falar aqui, né, não combinei isso com a Carla, mas vou falar em nome dela aqui. Né, com o trabalho da ASA. A gente tem um desafio muito grande. E às vezes quando a gente está envolvido e fazendo, a gente vê coisas que talvez sem estar envolvido você não vê. Há poucos dias a gente foi lá, né, mobilizou um grupo e foi lá fazer a casa de uma família, ali na Asa Branca. Eu coloquei no grupo lá depois para o pessoal, parabenizei, porque foi bonito ver o povo unido e trabalhando junto. Foi bonito ver todos juntos ali participando. E eu disse, a gente pode fazer mais. E a gente pode. Às vezes a gente espera que algumas pessoas contribuam.
Ontem, no pequeno grupo que a gente estava, um irmão comentou uma coisa, eu disse para ele assim, realmente é verdade. Ele disse assim, cada um pode fazer a sua parte. A gente pensa assim, não, o irmão tem mais recursos, então deixa ele ajudar. Eu mal ganho salário, como é que eu vou ajudar com um salário? Tem um irmão lá que tem uma empresa, então deixa que ele ajude. O dízimo nos ensina uma coisa, todo mundo tem sua parte a fazer. Se eu ganho milhões, eu vou ter que dar dízimo de milhões. Se eu ganho pouquinho, eu tenho que dar de pouquinho. Mas todo mundo tem que participar nisso. Não é diferente nessa missão. Há muitas maneiras que eu posso ajudar. Talvez eu não tenha os recursos, mas eu posso buscar pessoas que tenham e posso pedir a elas que ajudem. Mas de alguma forma eu preciso fazer. Porque Deus vai colocar pessoas no nosso caminho. E como é que eu vou pregar o evangelho para elas, se elas estiverem com fome, se estiverem necessitadas, e não for possível atender as necessidades delas? Então, Jesus diz aqui, que você pode fazer isso seguindo o exemplo dele. Não necessita ir longe, Mais um texto, ela diz assim, é porque essa obra é negligenciada que tantos jovens discípulos nunca avançam além do simples alfabeto da experiência cristã. A luz que resplandeceu em seu próprio coração quando Jesus lhes disse, perdoados são os teus pecados. Devem conservar viva mediante o auxílio prestado a outros em necessidade. O próprio eu seria esquecido na diligente obra para o bem de outros. Ellen White tem um texto que ela diz assim que muitos que estão doentes, e aqui não é só fisicamente, porque muitos que estão doentes fisicamente são resultado daquilo que pensam. É o que chamam de psicossomático, Então, ela diz assim, muitos se envolvessem na missão, iam melhorar, iam sair dessa prisão que estão ali muitas vezes, de enfermidades, de problemas. Por quê? Porque é incrível, você acha que você é o mais miserável do mundo, até você visitar alguém e ver a condição dele. E você reconhecer quão rico você é. O povo está lá na Amazônia agora fazendo missão. Por que isso impacta tanto os jovens que vão? Porque eles veem uma realidade bem diferente da deles. Ele está reclamando porque ele quer trocar o telefone, porque ele não tem um telefone agora 5G. Eles não têm nem o que comer às vezes. E isso sim é uma coisa séria. Então quando a gente visita, quando a gente vai nas casas, quando a gente vê, a gente reconhece quão abençoado a gente é. Pelo prato de arroz e feijão que você tenha. Pela casa simples que você tenha, pela roupa simples que você tenha. Mas por você ter. Por Deus cuidar de você. Por você ter uma esperança que eles não têm. Porque a palavra de Deus dá esperança. Mesmo que aqui vamos passar por lutas, a gente sabe o que Deus está preparando para a gente. Mas muitos lá fora não têm isso. Então, olha o que ela diz ali. Muitos que têm negligenciado isso, não avançam. Ela diz o quê? Além do simples alfabeto da experiência cristã. Por que muitos não são maduros na fé? E aqui, pego a figura do pastor, por exemplo, muitas vezes dos líderes, que tem que estar empurrando a igreja, quando ela já deveria ser madura. E não é por quê? Porque não está praticando. Ouvindo o pastor Alejandro Bulhão uma vez, isso me impactou muito, eu fiquei com isso na minha mente e nunca esqueci. Ele falando para um auditório, lá estavam pastores, anciãos, líderes de igreja, ele disse assim, você pode ler a Bíblia toda, você pode guardar todos os textos, você pode orar o dia inteiro, você pode ser o homem e a mulher mais consagrado do mundo. Mas se você não testemunhar, se você não ir para a missão, sua fé morre. Aquilo foi muito forte. Porque eu vou dizer, eu era um desses. Um fariseu, eu achava que lendo, orando, fazendo as coisas, estava tudo resolvido. De vez em quando falando, estava tudo bem. E ele disse assim, se você não fizer, sua fé morre. Ela perde sentido. Qual é o sentido de você ter conhecimento e não compartilhar? Qual é o sentido de você dizer que é um discípulo de Cristo e não agir como Ele? Quem perde com isso? Porque Deus vai suprir a necessidade da pessoa de outro jeito. Se a pessoa tem fé e ora, Deus vai cuidar dela. Mas e você? E eu? Deus está trabalhando comigo e com você. Ou você não é o maior beneficiado quando você vai ajudar alguém. Esses dias num podcast alguém postou lá, eu estava olhando um vídeo interessante, a pessoa falando que sempre que você faz um ato de bondade para alguém,
no seu corpo geram-se substâncias que te dão prazer, te dão alegria. E que a pessoa que recebe também recebe essas mesmas substâncias. Deus fez isso por quê? Para que a gente possa ser beneficiado, abençoado quando faz o bem. Sempre o maior beneficiado não é o outro. Por isso que Jesus disse, mais bem-aventurado é aquele que dá do que aquele que recebe. Porque olha o que diz ali embaixo, ó. Perdão, deixa eu voltar aqui, né? O próprio eu seria esquecido. Qual é a nossa grande luta? Muitas vezes não é contra o diabo. Meu maior inimigo muitas vezes sou eu. Meu eu. Quantas vezes a gente coloca o eu à frente? E Deus quer nos libertar disso. Está trabalhando para isso. E esse trabalho também ajuda a modificar nosso coração, nossa mente. Mais um texto, olha só. Toda a alma é confiada um depósito. De cada um pedirá contas o sumo pastor. No livro Serviço Cristão, Ellen White fala a mesma coisa. Ela diz assim, cada um tem uma missão. A minha não vai ser a missão de vocês, a de vocês não vai ser a minha. Há pessoas que só eu vou alcançar, ela diz. E há pessoas que só você vai alcançar. Tem pessoas que o pastor Geneilson não vai poder alcançar, porque ele não vai aceitar a visita de um pastor. Mas ele aceita a visita de um amigo. Talvez ele aceite a visita no momento de necessidade. Talvez ele seja alcançado no momento desse. Então, cada um tem uma obra a ser realizada. Eu não tenho como passar isso. Assim como a fé não pode ser transferida, assim esse trabalho também não pode. É por isso que Jesus diz que ele vai pedir contas naquele dia. E vai separar cabritos e ovelhas devido a isso. Deus espera de nós duas coisas, olha só. Isso aqui está inserido dentro de um outro contexto interessante, né? A gente falou ali daquelas parábolas, né? Daquelas 4 parábolas, né? Então, esses 2 textos estão inseridos dentro daquelas 4 parábolas. Por quê? Deus, né, espera que nós estejamos como? Preparados e atentos para a sua volta. Quando você vai para a parábola da figueira e a parábola das 10 virgens, o que ele está ensinando ali? Ele está falando sobre a brevidade do tempo, sobre a necessidade de estar o quê? Atentos. As 10 virgens não falam de 10 pessoas que queriam ir para o céu, que queriam encontrar o noivo, mas que 5 estavam preparados e 5 não. Sabe qual é o nosso grande erro como igreja e como seres humanos? Muitos de nós esperamos o derramamento do Espírito Santo como uma coisa coletiva. E eu estou dizendo aqui que eu também já pensei assim. Assim como foi no Pentecostes, vai ser de novo. Em algum momento o Espírito Santo vai ser derramado na igreja e a gente vai sair dessa mornidão e vai começar a agir. Ellen White diz assim, já está acontecendo e ninguém consegue ver. Enquanto alguns estão sendo transformados, envolvidos e estão avançando, outros estão ficando para trás. Então agora é o tempo da gente se preparar. Por isso que Jesus usou essas 2 parábolas. Porque ele sabia que era o tempo da gente estar preparado. Então são 2 coisas que Deus espera de nós nos últimos dias. Mas ele espera mais. Na parábola do servo bom e mau e dos talentos, ele espera o quê? Que a gente use nossos dons e os nossos talentos para a missão. E aqui dom não significa cantar, pregar, dar estudo, ensinar. Claro que estudo faz parte. Mas dons e talentos também estão relacionados com aquilo que eu tenho. Então, eu posso fazer outras coisas, né, além de pregar, eu devo fazer. É muito fácil vir aqui da frente e pregar e falar. Difícil é viver, difícil é fazer aquilo que a gente está falando, mas é necessário. Eu volto a dizer por quê. Porque a minha e a sua salvação depende disso. E talvez você não parou para pensar nisso. Por isso que eu disse que é um detalhe interessante que Jesus traz ali. A gente pensa muito na preparação, né, na salvação, na mudança que o Espírito Santo tem que fazer na minha vida. Mas olha Jesus colocando isso como algo fundamental dentro desse processo. Olha Jesus dizendo o quê? Que naquele dia, porque ele diz assim, o grande julgamento. Naquele dia ele diz assim, ele vai separar então ovelhas e cabritos. E precisamos entender uma coisa. Quando o assunto são as coisas espirituais, não há neutralidade. Você viu ali que dizia Ellen White,
Deus tem uma obra para cada um. Então não tem como ser neutro. Ele espera de mim ação, espera que eu faça aquilo que Ele pede. Se eu não faço, eu já estou pecando, já estou desobedecendo à vontade dEle. E isso, mesmo que eu não escolha o que é mal, a simples omissão de praticar o bem já é uma escolha. Por que Jesus disse só tem 2 caminhos? Eu não tenho um terceiro. Não tem como eu ficar em stand-by. Não tem como eu ficar ali parado e dizer assim, tá bom. Não estou fazendo mal, mas também não está fazendo bem. E a gente é testemunha todo o tempo. As pessoas vão nos medir muito mais hoje pelo que a gente faz e vive do que pelo aquilo que a gente diz que é. É fácil dizer que é ser adventista, mas no trabalho, no dia a dia, lidando com as pessoas, aí é a hora que a gente é provado. No trânsito, eu sei bem disso. É um lugar onde preciso trabalhar muito a minha paciência, Mas a gente tem que cuidar. Ser testemunha de Deus a todo momento. Então, ninguém pode ficar neutro. A gente está dentro de um conflito, de um grande conflito. Não há neutralidade. A cada escolha você está tomando um lado, uma posição. E a gente precisa escolher aquilo que vai ser melhor para nós, Olha Ellen White de novo, ela diz aqui, a fidelidade e a dedicação completa a Deus são essenciais para cada obreiro que deseja receber de Cristo o elogio. Muito bem, servo bom e fiel. Fidelidade e dedicação. Exatamente o que Deus pede de nós. Que sejamos fiéis e dedicados. A gente é dedicado para tanta coisa. A gente se esforça por tantas coisas que vão perecer, que não vão ir conosco. E eu não estou dizendo que não são importantes, também estou estudando, por exemplo. Mas os diplomas não vão comigo para o céu. No céu não vai importar quantos doutorados eu tiver, o quanto eu conquistei ou não, quem eu fui ou não. Mas vai importar se eu vou estar lá ou não. Então, Deus pede de nós fidelidade e dedicação. Qual é o tempo para fazer isso? Agora. Como eu disse, o amanhã não me pertence. Então, agora é o tempo de fazer isso. Esse texto de Mateus que a gente leu aqui, 25, 31, eu coloquei 33, mas é até 34, Ele está inserido num contexto do grande julgamento. E é assim que Deus vai ver a gente, naquele dia. Isso assusta quando a gente pensa julgamento. Julgamento, condenação. Condenação, morte, perdição. Eu sempre digo, o juízo só é assustador para quem não entende ele e para quem não faz a vontade de Deus. Se você não tem problema com a justiça e você for parado numa blitz policial, você tem medo? Não. Quantas vezes já me pararam de carro, documento o carro, seu documento. Às vezes, olha só, eu entregava assim, não dava 1 minuto e eles devolviam. Já estavam procurando alguém, viu que não era, disse, vai embora. Às vezes estava de terno, gravata, Bíblia, acho que era mais fácil, disse, vai embora. Não é tu que a gente quer. Mas por que acontecia isso? Porque eu não devia nada para a justiça. Agora, olha o contrário. Eu morava em Santa Catarina, durante aquele tempo que eu morei lá, uma vez eu assisti uma reportagem que dizia assim, que tinha um grupo de assaltantes ali, que eles vieram de outro estado, tinham vindo do Rio de Janeiro e estavam roubando direto, lá em Florianópolis. E a polícia não estava conseguindo pegar, verão, muita gente não conseguia pegar. Pois olha como é que eles foram capturados. Florianópolis quase não tem tranqueira, Quem já foi lá sabe como é que é o verão. Até agora não é só no verão, mas como é o verão lá. Então tinha uma daquelas tranqueiras paradas ali, trânsito. Diz que a viatura parou atrás e os policiais deram um sinalzinho com a sirene, assim, tipo, pessoal, abre que a gente precisa passar. Alguns abriram e o carro ficou parado. Eles fizeram de novo. O pessoal foi abrindo e aquele carro não saía. Na terceira vez eles deram o sinal, não saíram. Eles desceram e abordaram. Adivinha quem era? Aquele grupo de assaltantes. Sabe o que aconteceu? Os próprios assaltantes falaram. Eles acharam assim, pronto, nos acharam, pegaram, vou usar a linguagem popular, caiu a casa. Os policiais, contando, rindo, disseram assim, gente, se eles tivessem aberto, como os outros carros, deixar nós passar, eles iam embora, ia passar o verão, a gente não teria prendido eles. A culpa fez eles se entregarem. A culpa condenou eles. Então o juízo só vai ser ruim para aquele que não estiver preparado.
Tudo isso que a gente está vendo aqui é porque Deus não quer que você seja perdido nem despreparado naquele dia. Mas Ele coloca essas questões dentro desse quadro. Por isso que diz ali, né, não sei na Bíblia de vocês, na minha em cima está escrito assim, o grande julgamento. Porque Ele vai separar naquele dia, Ele vai dizer assim, bom, você fez o que eu pedi, então agora você tem o direito a subir. Você não fez, você vai ficar. Vai ser simples assim. Mas não é o propósito de Deus para nós. Então, hoje Ele apela a cada um de nós. E eu faço esse apelo também. Sozinhos não podemos fazer muito, como igreja podemos fazer muito. Deus tem uma missão, tem uma obra para nós. Tem muito mais que pode ser feito. Tenho orado a Deus, às vezes isso tem me incomodado, para fazer algo a mais, para mobilizar mais a igreja, para que a gente possa ajudar mais. Nós não fomos chamados para ser uma assistência social. Não é esse o propósito da igreja. O propósito da igreja é preparar pessoas para o céu. Mas não há como pregar o evangelho sem fazer isso, sem atender às necessidades. E isso é uma porta muito grande para alcançar pessoas. Então a gente precisa se mobilizar para isso. Como você deseja ser encontrado naquele dia? De que lado você deseja estar? Hoje é o dia. Agora é o momento da gente se preparar e de nos envolvermos na missão. Hoje Deus está chamando você e a mim para isso. Amanhã pode ser tarde demais. Que nós possamos ouvir esse apelo de Deus, que possamos refletir naquilo que estudamos aqui essa manhã, entendendo que é o propósito de Deus, a tua salvação. E que quando Ele te envolve para salvar outros, Ele está te salvando. Deus é tão sábio que quando Ele faz a gente se envolver, Ele está nos salvando. Está me livrando de mim mesmo, do meu eu. Que nós possamos aceitar esse chamar de Deus. Nós vamos encerrar adorando a Deus. Eu vou convidar agora o grupo de louvor para que possa dirigir esse momento de adoração a Deus por meio do louvor. Vamos cantar em pé? Tem dias que nem sei dizer, não tenho motivação. Eu sinto em mim uma dor sem fim, não sei dizer a razão. Consigo ainda, Jesus, buscar os meus joelhos, dobrar e orar perante Deus, me inclinar, chorar e abrir o meu coração, e abrir o meu coração. Já posso ver o sol brilhar, o vento e a paz vem soprar. Sem hesitar, irei sair, de meu Jesus vou falar. Sou mensageiro do Rei, Senhor, sou testemunha do seu amor. Ao mundo inteiro vou
esse mesmo texto, ele termina dizendo ali que quando Jesus vier, muitos de nós vamos perguntar quando em algum momento a gente fez algo por ele. E ele diz assim, lá no verso 40, né? O rei respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo que sempre que o fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Hoje nós temos essa possibilidade, essa oportunidade de sermos mensageiros. Pela nossa vida, pela nossa entrega, pela nossa disposição de servir. Que possa ser esse o desejo do seu coração. Que você possa permitir que Deus te use. Porque eu vou repetir, quando Deus nos usa para salvar, Ele está nos salvando. E é isso que Ele quer fazer com cada um de nós. Feche seus olhos, eu quero orar com você nesse momento. Pai amado, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Palavra essa, Senhor, que fala ao nosso coração, Senhor, nesse momento. Mais uma vez, Senhor, reforçando em nós o desejo de nos prepararmos para o encontro contigo, Senhor. Essa é uma verdade que tem que estar, Senhor, constantemente viva no nosso coração e na nossa mente. A cada momento da nossa vida temos que estar nos preparando para esse encontro. Mas enquanto aqui estamos, Senhor, Tu espera de nós que possamos servir, que possamos ser Teus servos, instrumentos Teus, Pai querido, para levar conforto, para socorrer as necessidades daqueles, Pai querido, que sofrem nesse mundo. E que muitas vezes só assim vão ver a Tua mão agindo em favor deles. Dá a cada um aqui, Senhor, essa experiência de poder ser usado por Ti, de ver, Pai querido, a Tua obra na vida deles e dessas pessoas. Nos dá, Senhor, um bom restante de sábado. Seja conosco nas atividades que teremos. Pedimos a Tua bênção e a Tua proteção, não por méritos, mas no nome de Jesus. Amém, Senhor. Um feliz sábado a todos. Deus abençoe a todos vocês. Senhor, faz-me um